galera, beleza? Olha, desculpa decepcionar vocês, mas hoje eu vou falar de um assunto sério. Vou falar de humor, mas de humor levado a sério. Eu costumo dizer que eu levo o humor a sério, levo tão a sério que eu resolvi ganhar a vida fazendo humor. Mas nem sempre foi assim, nem sempre eu vivi de humor. Aliás, nunca cogitei viver de humor, nem passou pela minha cabeça que isso seria uma profissão algum dia. A nossa geração, a geração chamada geração Y, né? Ela é uma geração inquieta, é uma geração que não quer mais os antigos padrões, principalmente no trabalho. É uma geração que quer se comunicar, que quer falar com o mundo, que quer passar alguma mensagem. Então, eu faço parte dessa geração e nunca, né, não queria trabalhar no escritório com a camisa social dentro da calça, cinto, sapato, passar 8 horas dentro do escritório. Então, mesmo vendo uma família de advogados, meus pais advogados, meus tios advogados, seria um caminho natural seguir essa profissão, né? Pelo menos alguma coisa nesse sentido. Mas aquilo me inquietava, eu não queria, porque eu achava que eu podia fazer alguma coisa, passar alguma mensagem. Então, né, a gente nessa idade, na adolescência, fica procurando de que forma eu vou passar essa mensagem. Aí a gente vai e faz aula de música, faz aula de desenho, teatro, tenta fazer algum esporte, alguma coisa. Mas só que aquilo muitas vezes não vai dando certo, a gente meio que não sabe o que é, a verdade é essa. Só que aí a gente vai crescendo, né? Eu cresci, casei cedo, tive uma filha, e quando eu vi, eu estava dentro do escritório, 8 horas, com a camisa social dentro da calça, cinto, sapato, e mais ainda inquieto. Não era aquilo que eu queria para a minha vida. Muita gente deve passar por isso, e passa ainda hoje. A gente fica incomodado de estar ali, trancado naquele escritório, fazendo planilha no Excel, reunião com o chefe, tudo. A gente fica ali preso, né? Mas dentro da gente fica ainda aquela vontade de se comunicar, de falar para o mundo, só que a gente não sabe como. E ali, né, trabalhando, um belo dia um amigo, com o mesmo problema que eu, da mesma geração que eu, veio falar comigo sobre isso, e a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa para a gente, né, extravasar aí essa veia comunicativa e tudo, vamos fazer um blog. O blog era a grande ferramenta na época, né? Todo mundo tinha um blog, ter blog era legal e tal. Vamos fazer um blog. Fizemos um blog, só que o blog demanda, né? Tempo de você escrevendo, você fazendo postagem, você fazendo montagem no Photoshop, quer dizer, acaba virando um trabalho também que você não tem tempo para fazer por estar, né, tentando ganhar vida, tentando levar sustento para casa. E aí, no meio dessa coisa, surgiu o microblog, né? Que seria a evolução do blog, que nada mais é que você fazer uma postagem em 140 caracteres, né? O famoso Twitter, que os caminhoneiros já faziam há muito tempo, né? No para-choque deles, né? A internet se apropriou isso e eu comecei a fazer. Legal, entre uma reunião e outra, vi uma coisa engraçada, eu escrevo, vi uma notícia engraçada, eu faço uma piada em cima. E aquilo começou a funcionar, as pessoas começaram a gostar. Sabe quando você está passando na rua, assim, numa praça, você sobe num banco, começa a falar sozinho e as pessoas começam a juntar? Ninguém faz isso, né? Não. Pois é. Mas o Twitter é meio isso. Você está falando sozinho ali e de repente começa a juntar gente. Começa a juntar gente. Quando você vê, tem 1.000, 10.000, 100.000 pessoas lendo o que você está escrevendo. E aí você começa a ficar encorajado e fala, tá aí. Acho que é aí que eu vou passar a minha mensagem, é por aqui que eu vou me comunicar com as pessoas. E aí, mais uma vez, caminhos convergentes, né? Nesse ambiente de Twitter e de fazer piada ali, eu conheci mais 3 pessoas que estavam criando um site para fazer humor em cima de notícias, o Sensacionalista. Então, o Sensacionalista surgiu ali em 2009, também pessoas que não estavam muito satisfeitas com o que estavam fazendo, queriam, de alguma forma, extravasar e fazer humor. E a gente começou a fazer aquilo ali meio de brincadeira e o negócio acabou tomando uma proporção maior.
Uma outra coisa que aconteceu nesse período também foi que eu fui descoberto ali por um roteirista lá da Rede Globo que me convidou para trabalhar num projeto dele, de uma série. E então, quando eu vi, eu estava fazendo humor profissionalmente. Aquilo que eu fazia de graça antes, estava me pagando agora para fazer. E aí que a coisa muda de figura. É porque, primeiramente, fazer humor profissionalmente é bem diferente de você fazer humor com seus amigos, no churrasco, no bar, ou até mesmo na internet de bobeira. Primeiro que o humor profissional você nunca está sozinho. Dificilmente você está sozinho. Você trabalha numa redação com 5, 10 pessoas, porque cada pessoa vai trazer uma vivência, uma experiência, e aquilo vai agregar a piada passa a ser um produto, né? A piada passa a ser uma entrega, você tem que planejar o alcance daquela piada, quantas pessoas vão entender aquela piada, porque humor é identificação, né? As pessoas não riem do que elas não conhecem, então você procura falar de coisas que as pessoas vão entender e vão rir, porque quando a gente ri, a gente acha que está rindo do outro, né? Mas está rindo da gente mesmo também. E muita gente tem curiosidade, como é que funciona a redação do Sensacionalista? Poxa, vocês postam, né, tem um volume grande de postagem ali, como é que vocês fazem? Vocês se reúnem? Então, é assim que funciona. A gente se reúne na nossa sala, nossa redação com nossos colaboradores. Não, brincadeira. É assim que funciona a redação do Sensacionalista. Aqui é a redação do Sensacionalista. A gente todo dia acorda e começa a perceber, né, notar o que está sendo falado, o que as pessoas estão falando, o que está acontecendo no mundo, na política, as notícias, as celebridades. Então, a nossa redação geralmente acontece, cada um na sua casa. Provavelmente eu estou de cueca na cama, desculpa trazer essa imagem para vocês. Não tem slide disso, pode deixar. Mas é isso que acontece. A gente trabalha virtualmente e assim se entende. E um outro fator de fazer humor profissional, hoje em dia principalmente, é uma preocupação muito grande com o que é apropriado fazer humor hoje em dia. Existe uma preocupação em mudar, romper com velhos estereótipos do humor, geralmente preconceituosos. Então a gente hoje opta por fazer humor em relação ao que a pessoa, não o que a pessoa é, mas o que ela faz, né? Com as atitudes dela, não com o que ela não escolheu ser, ou se escolheu também, mas com o que ela é. Por exemplo, a gente questiona hoje, é engraçado ser gay? É engraçado ser gordo, ser loura, ser português? É engraçado ser papagaio? Papagaio é engraçado, mas até ainda. Então a gente tem essa preocupação cada vez mais, porque tem uma palavra, uma expressão que vocês devem ter ouvido muito, e toda vez que se fala de humor, se fala dessa expressão politicamente correto, né? Hoje existe essa preocupação politicamente correta e muita gente, e de tanto essa palavra ser falada, essa expressão ser falada, repetida, a gente costuma ter até um freio com essa expressão, porque ela parece negativa, parece que realmente a sociedade está muito careta, a sociedade está muito chata, mas não, a sociedade mudou, né? A gente convive, né, com muitas diferenças e acha que o humor faz parte desse processo também, de você não mais ficar fazendo a graça fácil, né, mas sim tentar uma crítica, uma coisa mais inteligente. E aí eu entro nessa parte que eu falo da função crítica do humor. A gente acredita, quando faz humor profissional hoje, acredita que tem uma função ali de apontar um ridículo da sociedade, né? A gente ri do que é ridículo e o humor joga esse facho de luz nesse ridículo para trazer isso à tona e isso ser discutido. Então aí eu pergunto, o que é ridículo? Ser gay ou ser homofóbico? Ser negro ou ser racista? Ser mulher ou ser misógino? Né? Obviamente a
se a gente está tentando construir uma sociedade mais justa e melhor, a gente vai querer apontar esses erros onde a gente acha que estão esses defeitos da sociedade. E é assim que a gente tenta fazer o humor hoje em dia. Só que, claro, a função primeira do humor sempre vai ser fazer rir. E fazer rir é até uma função social também. A gente vive um mundo, né, louco, uma rotina enlouquecida, e muita coisa ruim acontece, muita pressão. Então, de vez em quando, dá uma risada, né, para relaxar é bom. Mas a gente acredita também que o espaço em que a gente veicula o humor é um espaço de reflexão, né? É um espaço para se pensar a sociedade, para tentar construir uma sociedade mais justa, de maneira que todo mundo, né, seja contemplado. E aí também tem um problema, quando isso é levado ao exagero. Quando você para de falar de certos assuntos, né, quando esse politicamente correto ele vira uma redoma que protege um determinado nicho. Isso também é um preconceito. Eu não vou deixar de fazer piada com um homossexual, mas não mais porque ele é homossexual, mas com alguma coisa engraçada que ele fez, com alguma coisa engraçada desse universo que é engraçadíssimo. Eles riem demais deles mesmos, então tomar um cuidado também para não levar para os guetos, né? E você acaba criando um coitadismo, né? Você não pode falar aquele assunto é sagrado. E quando você fala de sagrado no humor também, você pensa logo em religião, né? Que acho que é um dos assuntos mais tabus hoje em dia para se fazer humor. Recentemente, um deputado no Rio de Janeiro tentou propor uma lei que proibisse fazer qualquer tipo de humor, sátira, charge com religião. Ainda bem que foi arquivado esse projeto de lei. Mas essa questão de humor e religião, então, daria uma outra palestra. Mas a gente... É uma luta diária, né? Você fazer humor para tanta gente. Hoje a gente está falando ali com 1,5 milhão de pessoas no Sensacionalista. Alguns posts chegam a impactar 5, 6 milhões de pessoas. Então você tem que ter muito cuidado quando fazer humor. A gente erra muito, mas com certeza a gente tenta não errar. Porque a gente acredita no humor como uma maneira de mudar o mundo também. E eu achei, né, essa inquietação que eu tinha de querer me comunicar, de querer falar com o mundo, de querer passar uma mensagem, encontrei no humor, né? Qual é a sua maneira? De que jeito você quer falar com o mundo? E para terminar, eu queria deixar aqui uma citação do maior humorista que esse país já teve, Chico Anísio, sem dúvida um gênio, o maior de todos, que ele dizia assim: o humor é irmão da poesia. O humor é quem tudo denuncia. Eu, como humorista, eu não posso consertar nada, mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo, porque o humor é tudo, até engraçado. Muito obrigado.